Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. O tema número 15: Ego, Personalidade e Essência. São três formas de que se expresse em nós. São três formas de expressão. Então, esta conferência vai nos ensinar a identificar quando está em ação o ego, quando está em ação a personalidade e quando age a essência, para que nós saiba cada uma destas forças atuam através da máquina humana. Então vamos compreender o que é o ego, o que é a personalidade, como se forma a personalidade e como atua, e o que é a essência e como atua a essência, quando atua a essência, quando atua o ego e quando atua a personalidade. Então, o que é ego? O ego tem diversos nomes, conhecido também como demônios vermelhos de Sete, conhecido como pecados capitais, defeitos psicológicos, agregados psíquicos, demônios, diabos, diferentes culturas, diferentes escolas utilizam distintos nomes, porém é a mesma coisa, vem a ser a mesma coisa. Os defeitos psicológicos são os defeitos psicológicos que nós tratamos aqui como eus, também conhecidos como eus. Então esses eus, esse ego, enfrasca 97% da nossa essência. 97% da essência está presa no ego e se manifesta através dos 5 centros da máquina humana. Então, o ego, quando se apodera, quando se toma posse da máquina humana, ele utiliza a máquina humana ao seu modo. Utiliza o centro motor, utiliza o centro intelectual, o emocional inferiores, o centro instintivo e o centro sexual. Então, o ego se expressa através de nós, através dos 5 centros inferiores da máquina humana. E é necessário que nós aprenda a distinguir quando está em ação o ego, quando está em ação a personalidade e quando está em ação a essência. Então, existem 3 tipos de atos. Existem 3 tipos de atos
de ações. Atos do ego, atos da personalidade, e atos da essência. Que isso já é mais raro que aconteça, que esteja em ação a essência, a consciência. Então é necessário saber quando está em ação o ego e quando está em ação a personalidade ou a essência. Então o ego é isso que já estávamos falando agorinha. E a personalidade, persona, a personalidade é uma máscara. Pode-se dizer que é uma máscara, ela vem de persona. Então a personalidade se forma, nos primeiros 7 anos de idade. Quando nós somos criança, não temos a personalidade. Então ela se forma do 0 aos 7 anos. Se forma a personalidade. Então é influenciada, a personalidade é formada de acordo com a família, de acordo com a educação, de acordo com o lugar onde se nasce, o país, a região, enfim. Cada região do Brasil, por exemplo, tem uma característica as personalidades são diferentes. Então ela é energética, ela se forma com a energia e é uma forma de que a personalidade freia as ações do ego. Muitas vezes nós temos a gana de fazer, de atuar de uma forma, de insultar uma pessoa, muitas vezes até de dar um murro, e não fazemos porque é feio, porque é antiético. Então o ego quer fazer, o ego quer atuar de uma forma. A personalidade nos põe um freio, porque ela precisa aparentar que é uma boa pessoa, que é uma pessoa educada. Mas, na verdade, internamente, muitas vezes nós estamos fervendo, como se diz, e não aparentamos, nos contemos. Então isso é uma ação da personalidade. A personalidade nos faz ter aquela educação que internamente nós não temos. Então é a aparência. A nossa personalidade é a aparência. Por exemplo, este quadro é plano, só existe essa aparência, isso que se vê. Então a nossa personalidade é plana, ela atua de formas a nos proteger. Então o ego
ele freia a personalidade, freia a ação do ego, porque o ego muitas vezes quer cometer alguma coisa, algum ato, alguma violência, mas a personalidade freia, porque ela sabe que pode ter consequências prejudiciais. Então, não quer dizer que se nós aparentamos ser uma boa pessoa, aparentamos ser alguém muito educado, nos vestimos muito bem, muito elegante, não quer dizer que isso, o nosso interior, nós somos puros, somos limpos, somos elegantes. É a aparência. É como sepulcros, que o Mestre Jesus disse: escribas e fariseus hipócritas, por fora são bonitos, porém por dentro parecem sepulcros caiados, que só têm ossos e podridão. Então, ele estava se referindo a essa falsa personalidade. Então, a personalidade tem dois tipos de personalidade. Existe a personalidade passiva, que está a serviço do ser, e a personalidade ativa, que está a serviço do ego. Ela age a serviço do ego. Então, esses atos é preciso distinguir, é preciso nós aprender a distinguir, identificar quando está em ação o ego, quando está em ação a personalidade e quando estará em ação a essência. O ego atua de diferentes formas, de formas sutis, de formas diminutas. Ele atua através dos centros, através dos nossos 5 centros inferiores. Atua através do centro motor, dos movimentos, da fala. Atua através da mente, do centro intelectual, planejando, pensando, idealizando, enfim. E atua através do centro emocional, com as emoções, enamora-se, ama, odeia, enfim. Atua através do centro instintivo, com os desejos de comer, de beber, de ter relações sexuais, enfim, ele atua através dos 5 centros e atua através do centro sexual. Nos dá a sensação de desejo sexual. Então, o ego é a nossa psique. A nossa psique está aí, a nossa essência está dividida. Esses 97% de essência estão fracionados, estão dispersos. E cada defeito psicológico aprisiona uma parcela da essência. Uma parcela maior ou menor, segundo a robustez de cada defeito. Então, isso é o ego. O ego é a nossa inconsciência.
Então não existe ego superior, não existe ego inferior. O que existe é ego, defeitos psicológicos, demônios. É isso que se algumas escolas, algumas estudos, algumas teorias ensinam que há o ego superior, o superego, o alter ego, enfim, é tudo a mesma coisa, é ego, é defeito psicológico. Então não existe a diferença. O que dá a diferença, o que aparenta a diferença é a personalidade. A personalidade dá um colorido diferente a uma ação e aparenta ser uma ação superior, uma ação da essência. Porém, é uma atitude do ego. E o ego é preciso eliminar, é preciso desintegrar o ego. Então, ao desintegrar o ego, se liberam as partículas de essência. Então, na essência estão as virtudes. E existem tantas virtudes quanto defeitos psicológicos, quanto detalhes de defeitos psicológicos. Também nós estudamos em forma de detalhes de cada defeito psicológico. Cada defeito se expressa detalhadamente, minuciosamente. Então, cada detalhe de defeito se transforma em uma virtude. Então, existem tantas virtudes dentro de nós quantos defeitos psicológicos. Então, as virtudes estão imanifestas. Estão imanifestas porque a essência está aprisionada. Então, ao liberar, ao morrer psicologicamente, ao eliminar o ego, essa essência fica livre e a virtude, que é oposta, completamente o oposto do defeito, a virtude se expressa, começa a se expressar. Então é preciso desenvolver, nós precisamos desenvolver o sentido da autoobservação. Então, esse sentido é um sentido da essência. É preciso desenvolver a autoobservação. Autoobservação psicológica, que é observar o que está acontecendo dentro de nós, na máquina humana. Observar o que acontece no nosso centro intelectual, o que acontece no nosso centro motor, na fala e nos movimentos. Observar o que acontece no centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. Então, esse sentido está atrofiado em nós. Está atrofiado e é preciso desenvolver. Precisamos desenvolver esse sentido. E ele se desenvolve na medida em que se usa. Que está atrofiado por falta de uso. Não se usa, o órgão que não se usa se atrofia. É como se nós ficarmos aí sentados, parados algum tempo, alguns anos, os nossos membros, as pernas, as nossas articulações ficam atrofiadas, se atrofiam. E assim o nosso sentido da autoobservação está atrofiado
porque nós não usamos, não fazemos uso dele. Então ele está atrofiado e é preciso começar a usar, começar a colocar em atividade, colocar ativo, ativar esse sentido. E ele então vai se desenvolver, porque nós temos apenas os 3% de essência, 3% de essência livre. Então é esses 3% de essência livre que nós vamos colocar para trabalhar, colocar essa essência a trabalhar, auto-observando-nos, nos auto-observando. É esses 3% que vão começar o trabalho. Com esses 3%, todos podemos começar um trabalho psicológico sobre nós. Então, nesses 3% são os 3 átomos. São os 3 átomos. Um átomo do Pai, um átomo do Filho e um átomo do Espírito Santo. Então, esses 3 átomos são sagrados, não são infrascáveis, não se aprisionam. Eles podem estar inativos, porém estão livres. A hora que alguém quiser começar um trabalho, quiser colocar em atividade, com um esforço se coloca em atividade através do sentido de autoobservação, se ativa esse sentido com esses 3% de essência livre, com esses 3 átomos que estão livres, esses 3 átomos da nossa essência. Então, através da autoobservação se vai começar esse trabalho e vai dirigir a observação, a autoobservação aos centros. Então, o trabalho começa pelo centro intelectual. Não podemos começar um trabalho, por exemplo, pelo centro motor. Deve ser começar a autoobservação pelo centro intelectual, pela mente. Então se coloca a atenção na mente. Então aquele quaternário que nós sempre usamos para explicar esse trabalho. Então são os 4 aspectos da retidão humana. Então nós, para ser alguém reto, nós precisamos agir de forma reta, quer dizer, pensar corretamente. Precisamos sentir corretamente. Então é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, aí estão os 4 aspectos da retidão humana: o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e obrar. Então, ao pensar, não é uma ação. Pensar não é uma ação, porém nós precisamos
observar os pensamentos, como se diz, policiar. O correto é colocar a atenção nos pensamentos, auto-observar os pensamentos, porque tudo começa com um pensamento. Começa com um pensamento, um sentimento e a ação. Uma ação pode ser através da fala, através de um ato do centro motor. Então o trabalho deve começar pelos pensamentos, vigiar os pensamentos. Vigiar é uma palavra que se usa no cristianismo, se usa essa expressão vigiar, é colocar esse sentido, auto-observar os pensamentos, auto-observar os sentimentos. Então é colocar a atenção nos pensamentos, nos sentimentos, posteriormente na fala e nas obras, no obrar. Então, nós temos internamente, temos uma mãe interna, uma mãe divina, que está representada no cristianismo pela Virgem Maria. Então, essa mãe divina é a que vai eliminar o defeito. Porém, é preciso que nós identifique o defeito através da auto-observação, através dessa vigia, dessa auto-vigia. Se nós então nos damos conta que estamos pensando, que estamos planejando algo, então esse pensamento deve ser eliminado. Compreender que esse pensamento tem origem no ego, tem origem em algum desses 7 pecados capitais de forma sutil, porém ele tem origem em um desses 7 pecados capitais. Se através da autoobservação se detecta, se compreende que um pensamento é originado por um determinado defeito psicológico, nós estamos então refletindo sobre esse pensamento e vamos pedir à Mãe Divina que elimine esse pensamento. Então, se pede de forma forte, com força: Mãe Divina, mate esse pensamento ou esse pensador. Porque não existe pensamento sem um pensador. Então, o pensador é o ego, é o eu. Um ou outro eu. Então, esse pensamento não vai passar a ser um sentimento, não vai se formar um sentimento. Ele vai ficar em pensamento e ali vai ser eliminado. Então, ali é mais fácil eliminar quando ele ainda está de forma um pensamento do que um sentimento ou a fala já. Então, quando nós permitimos que o pensamento se gere e passe ao sentimento, ele logo passará a fala e a ação. Então, ao observar esses 4 aspectos, nós estamos fazendo essa auto-observação e podemos pedir a morte desse pensador, pedir à nossa Mãe Divina que mate esse pensador. Pedimos com força: Mãe Divina, mate esse pensador, elimine esse defeito.
esse defeito, esse pensamento não é do meu ser, é um pensamento do ego e deve ser eliminado. Então, Mãe Divina, mate esse pensador. A mesma coisa se já está em forma de sentimento, se passou dali para cá, se expressa em forma de sentimento, se pede à Mãe Divina, mate esse sentimento. Se quer dizer alguma coisa, mata, Mãe, esse eu que quer falar, que quer dizer, que quer protestar, que quer insultar. Porém, é mais fácil trabalhar quando ele ainda está em forma de pensamento, de sentimento, do que da fala ou já em ação. E assim estamos trabalhando o ego, estamos trabalhando no sentido de eliminar o ego. E cada vez que se elimina um pensamento, um eu, em forma de pensamento, estamos nos liberando desse pensador, estamos liberando a essência, e essa essência vai se juntando então àqueles 3%, vai se juntando aos 3% de essência que nós já temos livre. E isso vai fortalecer. Então esse trabalho se chama morte psicológica. É negar a si mesmo. É o trabalho ensinado pelo Mestre Jesus. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, que é o fator nascimento, e siga-me. Faça o trabalho de forma gratuita. Ensine de forma gratuita. Então são os 3 fatores, são as 3 formas que é preciso trabalhar para fazer esse trabalho de liberação, esse trabalho de eliminação do defeito psicológico. Então o ego deve ser eliminado. O ego não pode ser administrado, não pode ser escondido, porque ele escondido, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair da toca e vai nos manipular, porque o defeito é como manipula uma marionete, que nós tínhamos aqui uma figura, porém é como uma marionete que é manipulada e tem aqueles movimentos. Então o ego é o que comanda através desses fios invisíveis, comanda a máquina humana, que então parece uma marionete e internamente é uma marionete, porque é comandada desde o ego, desde os defeitos psicológicos. Então isso é o ego, e o ego precisa ser eliminado. O ego não é algo que nós tenhamos que sufocar, que fazer um esforço para não agir. É preciso eliminar o ego. Quando se elimina o ego, aquela força que vem de dentro, aquele desejo, aquela ira, por exemplo, não vai ser ativa dentro de nós, porque nós eliminamos o defeito da ira. É como, por exemplo, algumas normas, algumas
leis, por exemplo, a lei de proibido fumar em algum ambiente. Então lá tem aquela figura lá do cigarro e está cortada. É proibido fumar. Porém, a uma pessoa que não fuma, isso não faz diferença nenhuma. Para essa pessoa que não fuma, essa lei, essa placa, esse aviso não faz diferença, porque ela não fuma. Então não é preciso ser proibido, não precisaria, não tem necessidade de que para ela seja proibido. Então o ego é assim. Quando se elimina o ego, tanto faz como a placa aquela que indica proibido fumar. Quando não se tem o ego, quando se elimina o ego, não faz diferença nenhuma. A pessoa é livre, então está livre dessa lei. É uma lei que nos pode governar se nós fumamos, então ficamos impedidos de fumar. Se nós fumar nesse ambiente, estamos infringindo essa lei. Porém, a pessoa que não fuma, não faz diferença. Então, o ego é isso aí, é essa força negativa, essa força que se torna a mola mestre de toda a ação. Podemos exemplificar uma pessoa trabalhadora que trabalha 18 horas por dia, por exemplo. Nós podemos pensar que essa pessoa é trabalhadora. Porém, se nós formos nos auto-observar, nós vamos ver o que move, qual é o motivo que eu trabalho 18 horas por dia. Então aí nós vamos descobrir que é alguma ânsia de ter alguma coisa, de adquirir alguma coisa, de ter uma certa reputação na sociedade como um nível maior. Porém, não se pode dizer francamente que essa pessoa é trabalhadora. Ela pode ter um eu da cobiça um pouco mais forte. Então, lhe escraviza. Esse eu lhe escraviza. Ela é um escravo, uma escrava da aparência. Ela quer aparentar alguma coisa a mais. Ela quer comprar talvez um carro melhor para aparentar para o vizinho que comprou então quer comprar um melhor um pouco. Então essa pessoa trabalha muitas horas por dia com essa intenção. O ego é isso então que move, é a mola mestre da ação, que desde dentro nos põe aquele desejo e nos põe para trabalhar, nos escraviza. A pessoa vê uma propaganda de um celular mais moderno, ela vai então atrás de ganhar o dinheiro para comprar esse celular, para comprar qualquer coisa. Então o ego é isso. Não existe o ego superior, o eu inferior. Ego é ego. São as duas seções de uma mesma coisa. Tudo é o ego. Então existe o ego bonzinho, existe o ego mau. São as polaridades. Então o ego tem também as suas polaridades.
Tem o ego positivo e o negativo. Então são as duas polaridades do ego. Então esse que aqui nós também chamamos de envoltura seminal, que ele aprisiona a nossa essência, isso é o ego, que conforma toda a nossa psique. Ele forma a nossa psique. E então isso ora está em ação um, ora está em ação outro. Então, por essa razão, nós mudamos de opinião, mudamos o nosso estado interior, mudamos o nosso estado de ânimo, porque ora está em ação um defeito e ora está outro na máquina humana. Então tem horas que estamos alegres, tem horas que estamos tristes, ora estamos animados, ora estamos desanimados. São diferentes eus que estão manuseando, que estão manipulando a máquina humana através desses 5 centros inferiores. Então esse é o ego. Já a personalidade, já falamos, é a máscara, que é o que nós apresentamos, é aquilo que aparenta, que nós queremos aparentar, e é o que nós aparentamos. Então isso se forma durante os primeiros 7 anos de existência e se robustece com o tempo. Então, quando a criança nasce, não tem personalidade. O ego está fora e está em ação apenas os 3% de essência. Quando nós nascemos, quando viemos ao mundo, com o primeiro alento, a primeira inspiração, primeira inalação, esses 3% de essência que nós temos livres, que são os 3 átomos, com a primeira inalação, quando a mãe dá à luz à criança, esses 3% penetram na criança. E então a essência está ativa na criança. Não tem a personalidade, porque não formou a personalidade. Porém, ela tem um desenho eletropsíquico, que é feito no momento em que se desencarna de uma existência. Quando se morre, já é feito um desenho, uma análise. Os mestres da lei divina já fazem uma análise de acordo com o ego, de acordo com esse ego. Já é feito então um desenho, um projeto da próxima personalidade. Então, quando a criança nasce, ela já tem um desenho da personalidade. Ela vai formar essa personalidade durante os primeiros 7 anos e vai robustecer com o tempo, com os estudos, com os diplomas, com essa série de coisas que vão sendo agregadas e a pessoa vai adquirindo, vai estudando, vai trabalhando, adquirindo coisas
e vai formando a personalidade, vai se robustecendo. Porém, a essência é algo puro. A essência é o real, é aquilo que não morre, sempre existiu e sempre existirá. É o real, é imutável. Porém, a essência está presa nos defeitos psicológicos. Porém, quando se nasce, com o nascimento, uma criança nasce e ela é conectada, ela recebe esses 3%, penetram na criança e são conscientes. Esses 3% lhe dão plena consciência. Então, a criança, quando é uma criança de colo, recém-nascida, no berço, ela sabe tudo. Ela compreende o que estão falando, sabe o que estão pensando, porque está em ação a essência livre. Não tem ego. O ego que ela trouxe de outra existência está fora, que só vai ingressar na criança, no corpo, quando formar a personalidade, porque a personalidade é um veículo de expressão do ego, um veículo de manifestação do ego. Então a criança, quando nasce, quando é uma criança de colo e tal, ela tem plena consciência. Esses 3% lhe dão plena consciência. Ela tem as faculdades, ela compreende tudo, compreende que os pais, que os adultos são maldosos, que querem a maldade, enfim. E a criança, porém, é inocente. Então, uma criança chora no berço, ela chora. Às vezes está dormindo e se acorda chorando. É porque os eus, esses defeitos psicológicos, ficam rondando o berço, querendo penetrar na criança. Porém, como ela não tem a personalidade, porque não formou, eles não conseguem entrar, não conseguem penetrar. E a criança, como é clarividente, vê esses eus, essas entidades que são feias, são figuras horríveis. A criança vê, com esses 3%, ela vê e se assusta. E os pais, a mãe, não sabe, acha que a criança está com fome, que a criança está com dor de barriga, que está com dor de ouvidos, enfim. E então leva ao médico, o médico dá remédios, ou a mãe mesmo já dá os remédios, porque acha que a criança está doente. E na verdade ela está chorando porque ela se assusta desses eus que ficam rondando o berço, tentando penetrar e não conseguem, porque não tem a personalidade. E então a criança clarividente vê isso e se assusta. E os adultos não sabemos o que está acontecendo, achamos que é alguma doença, alguma dor, alguma coisa que ela está precisando. Então são as três formas de expressão, as três formas de se expressar em nós. Expressa o ego, a personalidade e a essência. Então a essência é isso, é pureza, é
inocência, é sabedoria. Porém, nós só temos 3% livres, temos aqueles 97% que precisamos liberar. Então, liberar através da morte psicológica. Então, é preciso auto-observar, é preciso que nós nos auto-observe e identifique o defeito e que peça a morte desse defeito à nossa Mãe Divina. Mãe Divina mata esse defeito. Então, ao matar o defeito, é liberada uma porcentagem desses 97% é liberada, que vai se juntando com esses 3% aqui, vão sendo somadas, que vai então fortalecer 4, 5, 6%, vai aumentando até chegar aos 100%, que é o objetivo deste trabalho, que é o objetivo da nossa existência. Então, este curso nos ensina a liberar a nossa essência. Então, para liberar, é preciso eliminar o ego. Para liberar, é preciso eliminar, não administrar, não sufocar o ego. Não é um trabalho de aparência. É um trabalho real. Um trabalho real que nós podemos fazer a partir de quando conhecemos estes ensinamentos. Então, este conhecimento de si mesmo é isto: liberar toda a essência, despertar toda a essência. E não é um trabalho de aparência, não serve de nada cursos de etiqueta, de bons modos, de bons comportamentos. Isso não serve para nada, até pelo contrário, esconde o nosso defeito e não nos deixa ver, porque não se coloca em atividade esse sentido da autoobservação. Então, este trabalho de conhecimento de si mesmo é um trabalho superior, não é um trabalho de moldar a personalidade com normas de etiqueta, com procedimentos, atos morais, moralistas. E sim, é um trabalho real, é liberdade. Nós vamos agir com liberdade. Então, a essência livre atua com liberdade. Então, este é o objetivo deste curso, nos ensinar a liberar a nossa essência, conhecer a nós mesmos. E para isso é preciso colocar em atividade o sentido de autoobservação, identificar quando é a ação do ego, da personalidade ou da essência. O nosso telefone, o nosso WhatsApp, nosso Telegram é 55 Brasil 62, a região 991 92 9355. Então, o nosso número WhatsApp e Telegram 55 Brasil 62 991 92 9355. Muito obrigado a todos e boa noite.